estamos cansados de ser ensinados a respeito do Espírito Santo. Mas uma das formas que nós fazemos para que esta chama mantenha-se acesa dentro de nós é a oração. A Bíblia diz, irmãos, que os cristãos da primeira igreja, eles viviam em constante oração. Até Jesus nos dá exemplo disso. Jesus, como sendo 100% homem e 100% Deus, a Bíblia diz que até Jesus orou e orava. Ele como homem, ele como Deus, ele não precisava orar, mas ele também era 100% homem. E aí ele nos deixa um exemplo de pessoas que também era 100% homem, que necessitava de oração. E ele constantemente, nós vemos nas Sagradas Escrituras, que ele ia orar. A gente, por exemplo, pega um texto que ele está no Getsêmani orando, e ele chama Pedro, Tiago e João para orar, e ele se depara com esses 3 dos 12 discípulos dormindo, e Jesus vai dar um puxão de orelha neles, dizendo para eles que eles não conseguem orar e nem velar com Jesus um pouco de tempo. E aí Jesus diz para eles: vocês precisam vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus dá o exemplo que nós mais precisamos seguir, que é uma pessoa que, mesmo sendo 100% Deus, também ele ia orar. E ele orava, meus irmãos, conforme diz aqui. Eu peço que você, se quiser, abra a tua palavra. Hoje é culto de ensino. No Evangelho, a qual escreveu São Marcos, capítulo 1, aqui mostra que Jesus, ele tinha seu devocional de oração. São Marcos, capítulo 1, e no versículo 35, nós vemos assim registrado na palavra: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só Jesus Cristo dando um exemplo para nós. Amém. Que mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, já na madrugada ele levantava e ia para um lugar deserto orar. Isso mostra um exemplo. Jesus passa para nós que nós devemos estar em constante oração, e isso tem faltado nos dias a qual estamos vivendo. A oração tem sido precária, irmãos, e nós sabemos que Jesus Cristo enviou a chama. A chama ele já lançou sobre a igreja, sobre nós, mas a manutenção desta chama agora depende de mim e depende de você. Na antiga aliança, era só uma classe de pessoas que poderia fazer isso, conservar a chama, que era os sacerdotes. Só os filhos de Arão que poderiam ir lá, vestir as vestes que eram ali decretada para eles tirarem as cinzas e pôr a lenha. Mas na nova aliança, agora no novo pacto, no Novo Testamento, nós sabemos que todos nós aqui temos este direito que foi concedido por Jesus de conservar o altar. Nós sabemos, conforme escreve o apóstolo São Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2 e versículo 9, que agora todos nós somos sacerdotes. Você lembra que Pedro está dizendo que Jesus agora nos chamou como nação santa, povo eleito, sacerdócio real, aquele que ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
a fim de que nós anunciamos as boas palavras, as boas novas. Então agora, irmãos, todos nós somos sacerdotes. Nem todo mundo é pastor e nem todo mundo é ministro do Evangelho, mas a Bíblia diz que todos nós que um dia aceitamos a Cristo somos agora sacerdotes. Então este altar não é este altar que eu estou falando aqui, que eu estou em cima dele, é o altar que mora, que está dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Este altar precisa ser conservado, a chama, para que ele possa dar uma continuidade nesta alegria, naquilo que nós sentimos quando acendeia toda a lenha. Vocês percebem, irmãos, que nós precisamos se atentar, porque nós muitas vezes só acendemos o altar em época de congresso, nós só acendemos o altar em época de festividade, nós só acendemos o altar no dia da ceia. Mas só que Jesus não quer isso. Jesus quer que nós fazemos isso todos os dias. Amém. Todos os dias precisamos renovar o altar. Era todo dia que o sacerdote tinha que ir lá, tirar a cinza, pela manhã ainda, e pôr novas lenhas, para que a chama não viesse consumir toda a lenha e o fogo viesse a apagar. O fogo tinha que se manter aceso. E não era um fogo falsificado, irmãos. E não era um fogo qualquer. Era um fogo próprio que Deus, foi Deus que fez o primeiro fogo. Vocês lembram que quando Salomão vai inaugurar o templo, em 2 Crônicas capítulo 7, o fogo, a Bíblia diz que veio do céu. Foi Deus que mandou o fogo na inauguração do templo ali, que Salomão inaugurou, 2 Crônicas capítulo 7. O fogo ali veio do céu, a Bíblia diz. Então é Deus que manda o primeiro fogo, mas a continuidade dele não depende de Deus, depende de mim e de você. Quem joga essa culpa para Deus está se enganando, porque Deus que fala, eu mandei o fogo, como mandou lá em Levítico, no dia que Moisés orou, consagrou, e o primeiro altar ali foi incendiado, foi Deus que mandou o fogo, mas a partir dali foram os filhos de Arão, juntamente com ele, que fazia a manutenção do altar. A manutenção do altar é conosco. A manutenção dessa chama depende de mim, depende de você. Amém. Mas sem oração, verdade, sem oração fica difícil. Você vê que eu pude presenciar isso. Falei com o pastor Ralf hoje que eu tenho 12 anos que eu estou na presença de Deus. Não sou um crente muito experiente, mas já tem 12 anos que eu estou na presença de Deus. E eu lembro que a gente, naquela época, ia fazer uma visita com a mocidade na casa de alguém, ou até quando foram me visitar, eu lembro que a primeira coisa, que quando os irmãos chegavam lá em casa, era dirigir uma oração, ou quando nós íamos na casa de alguém, orávamos. Só que hoje nós temos visto uma inversão. Hoje nós chegamos na casa das pessoas e já não oramos, não levantamos quando botamos as plantas dos pés na casa de alguém, uma oração. Pelo contrário, muitas vezes a gente já vai ou na garrafa de café, ou já pedimos a senha do Wi-Fi, mas a oração muitas vezes nem quando saímos mais oramos na casa das pessoas. Isso tem mudado. E nós estamos falando que o movimento pentecostal está se esfriando, mas isso não é por causa que não é Deus que tem culpa nisso, porque Deus enviou a chama para o movimento pentecostal. Agora, se está esfriando, isso depende dos sacerdotes, que somos nós. Amém. Isso depende das pessoas que têm deixado esta chama, cada dia que passa, se apagar. Glória a Deus. E é triste você ver alguém, irmãos, com a chama apagada. Nós iremos também ler agora, mantenha aí no mesmo livro de São Marcos, agora vamos para o capítulo 14. Nós temos aqui o versículo 32, São Marcos 14, versículo 32, diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali
chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Olha aí o maior exemplo nosso na Bíblia, que é Jesus, irmãos. Uma pessoa que também era Deus indo orar. E você percebe que ele não chama os 12, ele chama só 3 para ir com ele. Certamente porque seria tempo perdido se chamasse os outros 9. Porque a oração, irmãos, é algo que muitas vezes faz com que nós desanimamos. A gente temos visto isso acontecer nos dias atuais, que nós temos uma geração que não ora, nós temos uma geração que não mais dobra os seus joelhos para buscar na oração. E a Bíblia diz que Pedro e João, quando subiram no templo, lá no capítulo 3 de Atos, eles estavam indo fazer o que, irmãos? Orar. Eles estavam indo porque era a hora 9, a hora da oração, e eles tinham até a hora da oração, e eles estavam indo orar. Eles não estavam indo, irmãos, fazer outra coisa no templo que não seja buscar em oração. E eles estavam buscando em oração, e ali apareceu na porta um rapaz que era coxo, e aquele rapaz foi ali curado. Mas foi curado por quê? Porque aqueles homens não viviam na carne, aqueles homens viviam em oração. E como eles viviam em oração, eles tinham algo para dar por alguém. Porque quem vive em oração tem sempre algo para oferecer ao próximo. Crente que não vive em oração, irmão, não tem nada, é vazio. Crente que não vive em oração tem o que para oferecer para o próximo? Mas quando ele está em oração, quando ela está em oração, Deus a orienta a sempre falar alguma coisa que vai ser proveitosa para aquela pessoa. Então Pedro e João diz: não tenho prata e nem ouro, mas ele tem poder. Amém, Jesus. E poder não se consegue sem oração. Por isso que o crente tem que buscar, e os nossos crentes eram assim. Eles oravam nas madrugadas, nós orávamos na madrugada, nós buscávamos o batismo com o Espírito Santo. Então a nova geração já não sabe o que é isso, porque a nova geração, que é a minha geração, nós não temos tido incentivo em buscar o Espírito Santo para nós sermos revestidos. Nós não temos visto incentivo, porque os outros que já são batizados com o Espírito Santo também deixaram de orar. E como eles que eram os exemplos deixaram de orar, a chama tem diminuído. É por isso que você só vê a pessoa pegando fogo em época de congresso. E nós estamos aí praticamente 1 ano que não tem aqueles congressos, geralmente tínhamos, não sabe se para o ano a gente vai ter ainda esses congressos devido a tudo que tem acontecido no mundo, mas era só em época de congresso. Será que precisamos sair num retiro espiritual para lá acender a chama, e quando chegar aqui a chama de isso aí, o que foi isso? O que foi isso? Será que a chama só foi aqui no culto de ceia? A chama que Deus acende uma vez, ela tem que continuar acesa dentro de nós. Amém. Eu já percebo aqui nessa terça-feira, eu tenho vindo algumas terça-feira aqui na casa do Senhor, mas eu já percebi que nessa terça-feira alguém já manteve a chama acesa de sábado. Por isso que veio. Amém. E você tem que manter a chama acesa para quinta, para você vir, e assim quando pensa que não, você está no ritmo de novo, porque a fogueira está acesa e você só quer jogar mais lenha no fogo. Então esses homens, eles oravam, irmãos, eles buscavam a Deus em oração, e ali Deus sempre
fazia algo tremendo na vida deles. Então, irmãos, nós estamos aqui diante da primeira, vamos dizer assim, lição que nós podemos tirar da Bíblia para se manter com esta chama acesa, que é orar, né? Nós precisamos estar em constante oração para que esta chama venha estar acesa dentro de nós. E também, irmãos, nós precisamos saber que o apóstolo São Paulo, como um dos ensinadores do Espírito Santo, ou um dos maiores ensinadores do Espírito Santo em toda a palavra, ele constantemente fala sobre o poder pentecostal, a chama pentecostal. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que ele foi convertido no caminho que ia para Damasco. Ele foi para a casa de um homem por nome de Judas, que se encontrava na sua casa numa rua chamada Direita. E Paulo não foi batizado no ato da conversão. Paulo foi convertido ali no caminho, mas Paulo foi cheio do Espírito Santo 3 dias depois. 3 dias que ele ficou orando. No terceiro dia, o sacerdote Ananias ora por ele, Deus restabelece a sua visão e enche o apóstolo São Paulo com o Espírito Santo. E teve pessoas que foram cheias no ato da conversão. Você pega o exemplo da casa do centurião Cornélio, que aquele povo que não era crente, eles foram ali quando Paulo pregou, Pedro, melhor dizendo, pregou a mensagem para eles na casa de Cornélio. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e foram vistas línguas estranhas. Irmãos, a língua estranha é a primeira evidência do crente cheio do Espírito Santo, mas não é a única. A língua estranha é a primeira, mas o Espírito Santo tem muito mais coisas para dar para os crentes. Mas a primeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o falar em outras línguas. Mas é lógico que a pessoa que fala em outras línguas, ela tem muito mais a receber de Deus através do Espírito Santo. E aí, irmãos, nós paramos e pensamos que uma das coisas é a oração. E Paulo, ele ganha um jovem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, ele ganha um jovem por nome de Timóteo. Este jovem, a Bíblia diz que ele tinha pai grego e mãe judia, mas este jovem, ele era fervoroso, porque Paulo ganha ele ali em Atos 16, e logo este jovem começa a acompanhar Paulo, começa a ir aprender com o apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo. Este jovem acende a chama dentro dele, e ele começa a ir fazer a obra do Senhor. Ele foi pastor de algumas igrejas que o apóstolo Paulo enviou. Mas, quando Paulo está quase à beira da morte, quando Paulo está à beira de ser oferecido em sacrifício, Paulo dá uma recomendação a este jovem, que já não era tão jovem assim, nesta época, mas Paulo dá uma recomendação a Timóteo, para que ele venha manter vivo aquilo que ele começou. Amém. Vamos ler, irmãos? Glória a Deus. Abre aí, 2 Timóteo. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. Glória a Jesus. Eu estou com a Bíblia que eu não estou acostumado com ela, então estou tendo um pouco de dificuldade para ler. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu acho que é o versículo 6. Versículo 6, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo era aquele que chegava, ganhava uma pessoa, orava para aqueles crentes ser batizados do Espírito Santo. Isso ele fez com Timóteo. Só que aqui Paulo está pedindo a Timóteo: Timóteo, eu quero que você, eu admoesto que
você reavives aquilo que está dentro de você. Porque Paulo sabia que a pessoa pode começar bem, mas ela tem que terminar ainda melhor. E como é que nós começamos bem, Jesus nos batizando com o Espírito Santo, e cada vez que passa nós estamos esfriando na fé, e cada vez que passa nós estamos cessando as línguas, cessando aquele calor que está dentro de nós, que uma vez o Espírito Santo nos pôs dentro do nosso coração. Então Paulo pede a Timóteo, eu quero que você reavives este dom que está. Certamente Paulo ouviu algumas notícias que Timóteo estava ou desanimado, ou estava perdendo o fervor. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Nós que somos crentes, considerados pentecostais, isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos, todos os dias, reavivar esta chama que vive dentro de nós, né? Vamos também ler aqui 2 de Coríntios, capítulo 4, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Glória a Deus. Então, irmãos, não é uma vez no ano, não é quando tem a ceia, só quando tem a ceia, é todos os dias. O homem interior tem que se renovar todos os dias. Glória a Deus. Mas se eu não oro já faz um ano, como é que esse homem interior vai se renovar? Se na hora de dobrar o joelho para agradecer pelo dia, eu já não faço mais isso, como é que esse homem interior, que o exterior pode se corromper, o apóstolo Paulo está dizendo, esse exterior pode corromper, mas todavia o interior tem que se renovar. O interior todo dia tem, o que é isso aí que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Ele está dizendo, todo dia você tem que colocar a lenha no altar. Glória a Deus. Para que haja todos os dias fogo. A chama não pode apagar. Amém. Versículo 13 que nós Glória a lemos: Deus. o fogo arderá continuamente no altar. Não é uma vez só que vai arder, é continuamente. Só que esse fogo só arde, irmãos. Eu tenho visto que esse fogo só tem ardido quando eu estou com o microfone na mão, quando eu estou com a oportunidade para cantar, quando eu estou com a oportunidade para pregar, quando eu estou com a oportunidade de dirigir o culto, ou de dirigir o departamento, aí o fogo arde. Mas se tira isso de mim, esse fogo parece que apaga, porque não era fogo de Deus. Esse fogo não era de Deus, pastor Igor. Esse fogo era aquele fogo fabricado pelos dois filhos de Arão. Levítico 10, 9, Levítico 9 e Levítico 10 vai falar desse fogo fabricado por Nadab e Abiú. Esses dois jovens, filhos de Arão, eles eram sacerdotes também, mas eles fabricaram fogo, e a Bíblia diz que era fogo estranho. E o que Deus fez com eles? Matou, porque era fogo fabricado, irmãos, não era fogo que veio de cima, era fogo que nós inventamos aqui. Nós não podemos inventar fogo. Que conversa é essa que tem muitos lugares por aí inventando fogo? O fogo não pode ser inventado, porque vai ser fogo de palha, vai ser consumido rápido. O fogo, quando vem de cima, ele não se consome rápido. Glória a Deus. É lógico que precisa haver, mas esses dois jovens, filhos de Arão, fizeram um fogo estranho. A Bíblia diz que chamou fogo estranho, e aí eles foram mortos por Deus, que Deus não queria aquele fogo estranho no meio do arraial, não. Aqui nós não podemos inventar isso, e tem muitos lugares inventando esse tal de fogo estranho. Eu estava falando esse dia com o pastor Fime, agora a moda, o pastor Ralf disse que não chegou aqui ainda não, mas Santa Cruz já chegou, né? Eu até duvido, mas vai chegar aqui, irmãos. Não estou dizendo que a culpa são dos obreiros que dirigem, não, mas é os pregadores aí de fora, que nós convidamos, eles só estão pregando com músico, né, pastor? É bateria, e aí esquenta. O pastor Miguel falou aqui também no domingo, na reunião, aí esquenta o clima,
Mas o clima não pode ser esquentado pela bateria. O clima esquentou aqui sábado, foi pela bateria? Não foi pelo fogo que veio do céu, irmãos. Amém. O clima tem que ser esquentado pelo fogo do céu, porque pelo fogo da bateria, do teclado ou de qualquer outro instrumento, é fogo que muitas vezes é passageiro, é fabricado. E esses novos ministros que estamos vendo por aí, nada contra, eles têm feito esse tipo de expediente. Outra coisa, irmãos, é o louvor. O louvor é algo também que faz com que a chama de Deus acenda dentro de nós. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Porque a Bíblia diz, se eu não me engano, no Salmo 23, que Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Deus está aqui no meio dos louvores, mas os crentes não têm adorado mais a Deus. Os crentes não têm buscado a Deus também com as suas santas harpas. Você lembra que quando você dobrava o teu joelho, né? E você muitas vezes, antes de dirigir uma oração a Deus, você abria a harpa, aonde que só você e Deus estão vendo você adorar, mas aquele que só quer adorar aqui, aquele que se não der uma oportunidade para adorar, sai daqui triste. Quantas pessoas eu já fiquei sabendo que não voltaram lá em Santa Cruz mais porque eu não dei oportunidade para cantar, porque eu não dei oportunidade para louvar. Então essas pessoas não queriam adorar a Deus, queriam aparecer. Porque muitas vezes nós adoramos a Deus, e aqui tem vários hinos que a gente podemos adorar a Deus, pegando a harpa e dobrando nossos joelhos, ou da forma que você queira, e começar a adorar a Deus. Você pega, por exemplo, o hino 5, né, presbítero Elias? Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor. Isso aí é só você e Deus, irmãos. Como hóstia verdadeira, em oblação de amor, eu tudo a Deus consagro. Glória a Deus. Em Cristo vivo altar, ó desce fogo. Aí Deus desce o fogo santo. Do céu vem tu. Aí Deus desce ali no quarto onde está você e Deus, ou você e sua família e Deus. Você e teu filho, você e tua filha, você e tua esposa, você e teu marido. E aí Deus empaquita aquele lugar que ninguém está vendo, é só você e Deus. É ali o lugar que Deus recebe a tua adoração. É ali que Deus recebe o teu clamor, é ali que Deus recebe aquele hino que muitas vezes você aqui na igreja tem vergonha, porque você pensa, eu sou desafinado. Aí aqui lá no quarto você abre a tua harpa e você canta. Você pega, por exemplo, aqui um hino, o 290, né, outro hino impactante. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama. Esse hino não precisa ser cantado aqui, pode ser cantado lá. Hino crente que a ti clama, vem confirma a petição. e outros hinos Aleluia, Deus. que foram inspirados, irmãos. Não é aqueles hinos de hoje que não tem nada de Deus na letra desses hinos. Aqueles hinos que mostram o homem, não mostram a Deus. Hinos antropocêntricos. Tem um hino aí que diz, olha eu aqui. Esse hino é um hino antropocêntrico. Tem que mostrar Ele, tem que mostrar Deus. E esses santos hinos aqui foram hinos totalmente inspirados por Deus. Aleluia. É por isso que Paulo está dizendo, Timóteo desperta, e na sua Bíblia está desperta, na minha está viva, o dom que está em ti, que foi imposta pelas minhas mãos, imposições de mão. E Paulo está dizendo a Timóteo, irmãos,
porque Paulo enfrentou dificuldades. Paulo enfrentou bastante dificuldades. Paulo diz, uma certa feita, que ele, quando entra na igreja de Corinto, era uma igreja que tinha muita bagunça. Era uma igreja que tinha meninos, vamos dizer assim, que não tinha uma ordem de culto, que era tudo bagunçado, era língua para todo canto, era profecias, era isso, era aquilo, era tudo bagunçado. E Paulo está dizendo: rapaz, vocês, quando se ajuntais, tem que haver aqui salmos, tem que haver hinos, mas também tem que haver doutrina, tem que haver o ensino da palavra. E Paulo está dizendo a uma igreja que estava ali sendo menino mesmo, que ele chama, a igreja de Corinto, ele chama de meninos, que não tinha condição de raciocinar uma ideia mais ou menos assim, porque ele fala aos romanos que o culto é racional. Só que, por outro lado, Paulo, ele também exorta a igreja de Tessalônica e pede à igreja de Tessalônica para que não venha apagar o Espírito. Vamos ver isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu acredito que é o versículo 18. 19. E não, na sua está extinguais, né? Na minha está apagueis, que é a mesma coisa. E não apagueis ou extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias, porque a igreja de Tessalônica provavelmente tinha olhado para a igreja de Corinto e tinha reagido de outra forma. Naquela igreja de Corinto só tem menino. Olha o culto lá como que é. Olha o culto como que é problemático lá, ninguém entende nada. E aqui nós iremos pôr o extintor em cima desse negócio de Espírito Santo. Então, é melhor ter crente menino do que ter crente morto. Porque crente menino você conserta, morto você não ressuscita. Eu prefiro uma igreja que tem meninada, porque dá para consertar, dá para pôr no trilho, do que uma igreja morta. Você não ressuscita morto. É a pior coisa ressuscitar morto. Você pode ter criança correndo daqui para lá, e gente pulando e virando bananeira, e você vai com o tempo polindo essa pessoa com a palavra, mas você tem uma igreja que ninguém dá glória a Deus, ninguém acende mais o altar, a lenha está tudo espalhado. Então, irmãos, essa igreja, Paulo está dizendo, vocês têm feito esse, porque vocês têm olhado para a igreja de Corinto e não quer ser igual a ela, e vocês estão jogando água no fogo. Eu não quero que vocês façam isso, e nem despreze as profecias. Ele estava desprezando tudo que partia do Espírito. Era aquele tradicionalismo seco, aquele tradicionalismo que não é a nossa cara, que não é a cara de uma igreja que começou através de um movimento pentecostal. E muitos de nós temos até passado esse ensino para frente. E muitos de nós têm mandado sentar quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo. Manda o obreiro levar para fora. Tem igreja que tem negócio de bater e bate aqui para parar tudo. Faz aquele barulhão e faz mais barulho que o e vai e todo mundo cala. Mas é mais gostoso, você vai ensinando a pessoa devagar. Amém. Mas não pode, gente, de maneira nenhuma apagar o fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Não pode. E o louvor, ele também faz parte. Aleluia. Ele te acende, ele nos acende, porque Deus habita no meio do mundo. Amém, Jesus. Glória a Deus faz com que, através do louvor, ele te enche. Quantas mulheres, quantos homens que louvam a Deus, quando está louvando a Deus na sua casa, é tomada pelo Espírito Santo, e depois disparam em línguas estranhas, falam línguas com Deus, através do louvor que pôs ali para ouvir. Mas lá agora na nossa casa não entra mais o louvor. O louvor está escasso nas nossas casas.
temos tempo para tudo, menos para o louvor, menos para a oração, mas temos um tempo todinho para outros afazeres, mas a parte do louvor, a parte da oração, isso tem que ficar de lado, em segundo plano. E não podemos deixar o Espírito Santo em segundo plano, porque é Ele que faz nós, que está aqui, que Ele está aqui dentro, né? Ele mora aqui dentro de nós, cada dia mais ser convencido, cada dia mais ser convencido. Mas se eu alimento mais a carne e menos o espiritual, essa carne cada vez mais vai tomando espaço dentro de mim, e aí eu acabo caindo, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, acabo dando lugar ao diabo, porque Paulo está dizendo ali em Efésios que a nossa carne, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os príncipes, as maldades nos lugares celestiais, as hostes infernais. Aí Paulo vai dizer, você era isso, você lembra que você era isso? Você fala, agora você não pode ser isso mais. Mas de vez em quando nós pegamos alguém que até já foi batizado com o Espírito Santo, voltando a praticar as velhas práticas. E por que aconteceu isso? Porque não conservou a chama. E quem não conserva a chama pode ter sido batizado cheio quantas vezes, porque Deus não batiza uma pessoa só uma vez, irmãos. Que o batizar aqui é ser cheio. Deus, Ele enche a pessoa quantas vezes ela quiser. Glória a Deus, é verdade. Até os discípulos tinham sido cheios em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e se você pegar Atos 4, você vai ver, eles foram cheios novamente do Espírito Santo, eles já tinham sido batizados. Então ser cheio ou ser batizado, que é a mesma coisa, não é uma vez só. Você pode ser, e nós podemos ser, como o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Coríntios que nós lemos, renovação dia após dia. Glória a Deus. É toda hora, é todo dia. Eu preciso tirar a cinza impede o fogo pegar. Você já cozinhou em fogão a lenha, vocês sabem disso. A cinza impede o fogo de pegar, retira toda a sujeira, os resíduos da madeira, e aí sim, coloca a lenha, o fogo ele já mandou, e aí é só alegria. Amém. Mas precisa haver essa manutenção. E por último, nós já estamos caminhando para o fim, é a palavra. A palavra é algo que também faz com que esta chama se mantenha acesa. Eu preciso ser um praticante da palavra de Deus. Amém. Você vê que Jesus escrevendo o Sermão da Montanha, a partir de capítulo 5 de Mateus, ele vai dar várias instruções. E uma delas, se não me engano, no capítulo 7, que nós temos que ouvir e praticar, porque ele vai nos assemelhar ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, desceram os rios, sopraram os ventos, mas essa casa não abateu. Essa casa não foi a ruína, mas a outra carne do insensato, a outra casa do insensato, desmoronou, a queda foi grande. Porque é isso, irmãos, é começar bem e terminar ainda melhor. E uma vez que começamos bem, para terminarmos ainda melhor, precisamos estar com o quê? Com isso aqui, Amém. Diariamente. Glória a Deus. Mas não é só por cabeceira de cama, é toda hora, é todo dia, meditamos nessa palavra. Amém. Se eu não me engano, o profeta Oséias, escrevendo, ele diz no capítulo 4, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo de Deus é destruído, irmãos, porque lhe faltou conhecimento. E aí Deus diz mais aqui para nós entendermos o que Deus está querendo de nós, né? Quando Deus diz, o meu povo, no versículo 6 do capítulo 4 de Oséias, o meu povo está sendo, é uma continuidade, né? Tem uma Bíblia, tem uma versão que diz o meu povo foi, isso dá uma ideia de passado,
Mas essa versão aqui diz assim: o meu povo está sendo, é uma continuidade. Ninguém é destruído, estamos sendo destruídos quando se apartamos desta palavra, porque essa palavra não serviu só para o tempo de Oséias e antes dele. Essa palavra vai servir até no dia que Jesus vir buscar a igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, todos nós, rejeitaste o conhecimento. É lógico que aqui está falando para o sacerdote líder, mas na nova aliança, sacerdote somos nós. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Ó, você vê que hoje é culto de conhecimento. E quantas pessoas rejeitam o culto de conhecimento? Ah, pastor, mas é porque tem a internet. A internet é uma bênção. Mas a internet é uma bênção, irmãos, para quem está acamado de enfermo, que não pode estar presencial aqui. A internet é uma bênção para quem está trabalhando ou estudando, que vai amanhã ou depois pode ouvir o ensino ou o culto. Mas para quem pode estar aqui, precisa estar presente. Aí o Deus está dizendo: rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Você está rejeitando, eu vou te rejeitar, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Olha as gerações sendo afetadas porque a minha chama está apagada. Deus. O meu filho não terá chama, porque ele vê em mim, a minha filha, lógico, vai ver em mim que eu sou um altar apagado. Essa menina nunca vai querer ter fogo na vida dela. Você está vendo como que uma geração é prejudicada dependendo dos pais? É teus filhos que eu vou esquecer. Deus está falando aqui. Aí nós estamos vendo uma geração aí. Como que você está vendo? Você está vendo a geração aí? O que está acontecendo com as nossas gerações? E não é porque o pecado mudou. Não, o pecado é o mesmo. Antigamente também tinha vários pecados cabeludos, igual tem hoje. Isso não mudou? Mesma coisa? Que conversa é essa de falar que hoje o pecado é diferente? Não, se você pegar aí os livros, as atas das igrejas, você vai ver lá no passado, há 30, 40 anos atrás, cada pecado cabeludo, que nós não vemos nem vamos falar aqui agora. Esse pecado não mudou. Mas Deus está falando: ó, os teus filhos serão esquecidos. Apaga a chama dentro de você, porque vai sofrer uma geração. E sofre, irmãos. Crente que foi um dia. Por isso que nós somos muito cobrados. A quem é mais dado é muito cobrado. É melhor que nós não conhecêssemos isso. Mas uma vez que conhecemos, precisamos manter lenha acesa todos os dias. Precisamos, seja nas nossas casas, seja lá no trabalho, seja aonde for, essa lenha precisa ser mantida acesa. E nós, irmãos, temos certeza que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é toda ela inspirada, toda ela tem aqui, nós vemos Jesus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Jesus em todas as Sagradas Escrituras, e é Ele que está lá no Pai, diante do Pai, orando conosco, para conosco, o Espírito Santo levando as nossas petições, com gemidos inexprimíveis, e Deus, na pessoa de Jesus, lá, tem misericórdia daquele irmão, tem misericórdia daquela irmã, tem misericórdia daquele jovem, e Ele tem tido misericórdia de nós. Por isso que no Salmo 119, no verso 105, ele diz o que? Luz para o meu caminho é a tua palavra, e lâmpadas para os meus olhos. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ilumina. Amém. A palavra de Deus, ela nos abre os olhos. A palavra de Deus, ela faz com que as escamas caiam. A palavra de Deus faz com que nós deixamos o velho homem para trás e agora vistamos de um novo homem. Agora tiramos aquela capa velha e pomos uma capa nova. Nos despojamos do velho homem e agora estamos revestidos de um novo homem. Esta é a palavra de Deus, é só a palavra. Irmão, se essa palavra
não transformar, nada mais transforma. Não tem outros meios, não tem outras formas. Se esta palavra de Deus não transformar nossas vidas, nada mais vai transformar. E aí, eu e você precisamos estar atento a isso. A palavra de Deus, no capítulo 2 do livro de Atos, nós já estamos caminhando para o fim, mais 10 minutos eu termino. Nós temos aqui no capítulo 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora nós vamos pular para o versículo 42, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam, você está acompanhando aí? Todos os que creram estavam Reunidos. na minha está juntos, e tinham tudo. Na minha está juntos, na sua está reunidos, na outra está juntos. Irmãos, esta praga que lançaram no mundo, o Satanás, diante de tantas artimanhas e propósitos que ele tem para com essa praga, uma delas é nos afastar. Eu fiquei sabendo que outros, não, mas quem afastou, ou quem está tentando afastar a igreja do Senhor, é esta praga enviada por Satanás. Porque aqui nós temos vistos de anos para cá as pessoas se afastarem. Quantas pessoas não vêm mais à casa do Senhor devido a essa praga? Quantas pessoas não vêm mais à casa do Senhor devido a este mal? Então este mal, um dos propósitos de Satanás com ele é afastar a lenha. E aqui estavam todos reunidos e todos juntos. Irmãos, você viu aqui, não tem comparação o culto de sábado. Já pensou se o culto de sábado fosse um culto online? Um culto que você estava na sua casa, o pão chegasse lá, não tem como fazer Santa Ceia ausente. Santa Ceia tem que ser presencial, como foi sábado. Já tem caso de batismo, irmãos, por internet. A pessoa está lá na casa com um balde e o pastor pela internet dirige ali, agora você está batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pessoa vai lá e afunda a cabeça dele no balde e está batizado. Já tem caso de batismo pela internet. E agora a Santa Ceia, irmãos, outras, eu não vou condenar quem fez isso, mas, irmãos, como que é diferente. Você vê sábado aqui, tem condição de nós optarmos por um culto totalmente online, com cada um tomando a sua ceia, nada contra a tecnologia, cada um tomando a sua ceia nas suas casas, nos seus lares, e só o pregador aqui e o pastor pregando para bancos vazios. Olha só que vocês poderiam ter certeza que aquele fogo que caiu aqui sábado não seria o mesmo se fosse todo mundo nas suas casas. É, Deus, salve. Porque talvez teria gente que ia tomar a ceia de pijama, talvez teria gente que ia tomar a ceia sem camisa, talvez ia gente que ia tomar a ceia mexendo no outro celular, e seja, não ia ter aquele mesmo clima que teve sábado, irmãos. Esta praga, um dos objetivos de Satanás através dela é afastar. Não é o presidente, muito menos o PT, eles sempre existiram. Essa questão ideológica sempre existiu e nunca nos afastou. O afastamento veio a partir dessa praga ter entrado no mundo. E tem afastado, e Paulo está dizendo aqui, irmão, você põe uma lenha aqui, uma madeira aqui, um graveto lá, outro acolá, e taca fogo. Agora junta eles tudo e você vê como que esse fogo é um fogo só e muito maior. Verdade. Mas porque nós estamos distante
Escrituras. Para finalizar, irmãos, vamos ler aqui Lucas capítulo 24. É um texto muito conhecido nosso. Eu vou ler só assim, só o versículo de número 32, 24, 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqui tem 2 discípulos, irmãos, de Jesus, desanimados. Aqui tem 2 discípulos no caminho, indo para uma aldeia por nome de Emaús, tristes, cabisbaixos, pensando eu aqui na minha interpretação, dizendo que estava tudo acabado, que eles achavam que Jesus seria o remidor de Israel, mas Jesus não tinha ressuscitado, era o 3º dia. Jesus não tinha ressuscitado. Ele disse que vinha para remir, mas estavam tristes, indo embora. E depois, de repente, parece Jesus no meio do caminho com eles. E Jesus começa a perguntar: o que vocês estão dizendo? O que está acontecendo aí? Você é um peregrino? Você não sabe o que está acontecendo. Jesus, o Nazareno, foi morto. E ele disse isso. Aí Jesus vai e abre essa escritura para eles. Diz tudo que os profetas tinham falado a respeito deste momento. E mesmo assim, irmãos, estes homens não abriram os teus olhos, por mais que ardia a chama dentro do coração. Irmãos, é isso, é o efeito da palavra. A palavra, ela incendeia o nosso coração. Amém. É por isso que o pastor sempre cobra que os crentes devam estar nesse culto. É o culto que tira mais aí 1 hora e pouco para comer da palavra de Deus. Né? Porque Amós vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, que vocês terão fome e terão sede, não de pão e não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amém. Mas não é ouvir bagunça, ouvir bobeira, é ouvir a palavra de Deus. E esses dias chegou, irmãos, o povo está com fome. Mas isso tem que ser demonstrado vindo para a casa de Deus, para a casa onde que tem alimento. Amém. E aí, eles chegaram na casa e a Bíblia diz que eles convidaram Jesus para entrar. Eles não ainda conheceram Jesus. E no partir do pão, a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, eles conheceram que era Jesus. Eles conheceram que era Jesus no partir do pão. E naquele momento, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus sumiu deles, desapareceu deles. E aí eles reconhecem. É por isso que lá no caminho, quando eles nos abriam as Escrituras, ardia dentro do meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. E esses 2 discípulos, irmãos, que agora estavam desanimados, esses 2 discípulos que agora estavam cabisbaixos, esses 2 discípulos que agora estavam dizendo que foram tempos perdidos, esses 3 anos e meio com Jesus, dizendo que eles tinham perdido as esperanças, como acontece com cada um de nós, irmãos. O crente perde a esperança porque deixa de buscar na oração, porque deixa de adorar a Deus, e porque deixa de comer da palavra. Aí ele vai ficando desesperançoso, ele vai cada vez mais se esfriando. Um crente sem esperança é um crente frio, é um crente frio. E aí, quando eles reconhecem que era Jesus que estava com eles no caminho, sabe o que eles fazem? A Bíblia diz, se você continuar lendo o texto, você vai ver. Imediatamente eles deram meia volta e voltaram para Jerusalém. É, Jesus. Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Aleluia. É dar meia volta Glória a Deus. e voltar para Jerusalém. Jesus falou: não arredais o pé de Jerusalém, até que do alto sejais revestido poder. E quando eles percebem que era Jesus, imediatamente, naquela mesma hora, a Bíblia diz que eles retornaram a Jerusalém. Amém. Quem quer voltar, irmãos? Quem quer retornar?
Nessa noite nós estamos dizendo aqui porque precisamos acompanhar essa campanha da Casa Publicadora sobre a promessa e falar que é necessário para essa igreja que um dia Jesus acendeu a chama pentecostal dela, ela retornar a ser praticante dessas três coisas. Amém. Glória a Deus. Cante assim comigo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo. Tem que se arrepender, já tem ido para Emmaus. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. De novo. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Irmãos, que nós venhamos se atentar e que Deus aplique esta palavra em nosso coração. Agradeço. Amém. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embarcada no pranto de dor: oh meu Deus, que saudades que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Glória a Deus. Se no auge da minha fraqueza eu me vejo em pedaços, Glória a Deus. mesmo assim o esforço eu faço de te buscar, eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença,
seu grande amor.